dos salários de equilíbrio. Vamos ver aí qual é o que vem a ser este primeiro tópico. Os trabalhos diferem uns dos outros de muitas maneiras. Os empregos também têm características diferentes, tanto em termos do salário que pagam, quanto em termos de seus atributos não monetários. Nesta seção, veremos como as características dos trabalhadores e dos empregos afetam a oferta e demanda por mão de obra e os salários de equilíbrio. Então vamos lá. Diferenciais compensatórios. Quando um trabalhador está decidindo se aceita ou não um emprego, o salário é apenas um dos muitos atributos que ele leva em consideração. Alguns empregos são fáceis, divertidos e seguros. Outros são difíceis, entediantes e perigosos. Quanto melhor o emprego, julgado de acordo com essas características não monetárias, mais pessoas estarão dispostas a aceitá-lo por qualquer salário dado. Em outras palavras, a oferta de mão de obra para empregos fáceis, divertidos e seguros é maior que a oferta para empregos difíceis, entediantes e perigosos. Como resultado, os bons empregos tendem a oferecer salários de equilíbrio menores que os empregos ruins. Então aqui está clara a perspectiva de que, por exemplo, aquele emprego relativamente mais fácil, você terá mais pessoas querendo trabalhar. Aqueles empregos relativamente mais considerados talvez mais difíceis, mais entediantes, mais trabalhosos e mais perigosos, consequentemente, você vai ter uma oferta de trabalhadores muito menor. Por exemplo, imagine que você esteja procurando por um emprego de verão em uma cidade do litoral. Há dois tipos de emprego disponíveis. Você pode aceitar um emprego de salva-vidas ou de lixeiro. O salva-vidas passa o dia em seu posto, observando o comportamento dos banhistas e chamando-lhes a atenção quando necessário, a fim de evitar ocorrências desagradáveis. O lixeiro levanta-se antes do sol nascer e dirige caminhões sujos e barulhentos pela cidade, coletando lixo. Qual desses empregos você escolheria? A maioria das pessoas iria preferir um emprego de salva-vidas se os salários fossem iguais. Para induzir os indivíduos a se tornar lixeiros, a cidade precisa oferecer salários mais altos a esses profissionais que os salva-vidas. Os economistas usam, portanto, a expressão diferencial compensatório para se referirem às diferenças salariais decorrentes justamente das características não monetárias de diferentes empregos. Então, os empregos, eles têm características não monetárias diferentes. Então, os economistas usam a expressão diferencial compensatório para se referirem às diferenças salariais decorrentes, portanto, das características não monetárias que são diferentes em cada emprego. Então, um emprego você está na praia, de boa, num ambiente maravilhoso, e no outro você está diante de um caminhão aí, como foi citado, sujo, barulhento, fedorento, e do qual causa muito mais desconforto. Então, consequentemente, o salário aqui do que está sendo analisado, o salário dos lixeiros, tem que ser um pouco mais alto do que os salários, do que a remuneração dos salva-vidas. Os diferenciais compensatórios, portanto, existem em toda a economia. Eis alguns exemplos. Os mineradores de carvão ganham mais que outros trabalhadores com nível similar de educação. O salário maior vai compensar a natureza suja e perigosa da mineração de carvão e os problemas de saúde que no longo prazo os mineradores sofrem. Trabalhadores do turno da noite das fábricas ganham mais do que os trabalhadores que exercem atividade semelhante durante o dia. O salário maior compensa a necessidade de trabalhar à noite e dormir de dia, um estilo de vida que a maioria das pessoas considera indesejável. Os professores ganham menos que os advogados e os médicos, que têm nível similar de educação. O baixo salário dos professores compensa a grande satisfação intelectual e pessoal que seu emprego oferece. E aí aqui é meio complicado esse último tópico, que aí o Menkil coloca aqui entre parênteses. Na verdade, ensinar economia é tão divertido que chega a ser surpreendente que os professores da disciplina recebam qualquer pagamento. Então, na verdade, aqui
citando de que o baixo compensa a satisfação intelectual. Não é necessariamente isso na prática, mas os exemplos que o Menkyo coloca aqui são exemplos que realmente fazem sentido. Ou seja, em outras palavras, e talvez em um linguajar mais simples, podemos falar que os salários eles são diferentes, porque consequentemente você tem não só um desequilíbrio lá de oferta e de demanda entre a mão de obra de cada tipo de emprego, mas consequentemente você tem empregos que são indesejados e logo, se você não tiver uma remuneração diferencial, você não vai achar trabalhadores para executarem a atividade. E em compensação, no caso aqui, quando compara, por exemplo, advogados e médicos, mas, por exemplo, no caso dos médicos, você tem todo um aparato social que o transforma, consequentemente, o transforma numa profissão considerada de melhor remuneração, mas não simplesmente por causa do nível de educação, mas porque tem todo um glamour e toda uma restrição na quantidade da força de trabalho que está ali, que fazem com que essa discussão não seja tão simples quanto o Menkyo colocou aqui. Mas o fato importante, que é fundamental aqui para você entender essa questão que o Menkyo está colocando nessa subseção, é a questão do diferencial compensatório. Então, foi o que está colocado ali em cima. Então, as diferenças salariais, muitas vezes elas decorrem de características não monetárias de diferentes empregos. Então é preciso considerar que os empregos eles são diferentes e essas diferenças e as suas peculiaridades e as suas necessidades fazem, portanto, com que os salários, as remunerações sejam